amigos! Voltamos com o podcast Pode Me Esclarecer do GRESG. E as perguntas de hoje são as seguintes. O aborto, quando sofremos abuso sexual, é errado aos olhos de Deus? O erro não seria ter sido estuprada? A resposta dessas perguntas vai ser dada pelo amigo da nossa casa, Ricardo Gambarovski. E não se esquece, hein? Manda sua dúvida pra gente também. E aí, vamos conferir as respostas? Olá, meus amigos. Meu nome é Ricardo Gambarovski. Estamos aqui hoje para mais um Pode Me Esclarecer e com a seguinte pergunta: o aborto, quando sofremos abuso sexual, é errado aos olhos de Deus? O erro não seria ter sido estuprada? Vejam bem, é uma importante pergunta que foi realizada pelo nosso companheiro ou pela nossa companheira. E precisamos nos atentar a cada aspecto dessa pergunta. Uma questão interessante é que é colocado Deus, né? Quando ela pergunta, ou ele, se o aborto, quando sofremos abuso sexual, é errado aos olhos de Deus. Precisamos entender, meus queridos, que Deus é um Pai de amor e de bondade. Nós já passamos uma época onde nós vivenciávamos Deus como um punidor, aquela pessoa que pune. Isso já passou, isso já passou. Vivemos tempos em que nós consideramos Deus o nosso Pai e um Pai de amor e de bondade, que quer o nosso bem. Então, não existe essa questão de estar ou não certo ou errado aos olhos de Deus. Esse é o primeiro ponto. Voltando à pergunta, o aborto quando sofremos abuso sexual. Aí nós temos aí, quando fala assim abuso sexual, nós podemos considerar a questão do estupro, né? O aborto quando sofremos abuso sexual é errado. O erro não seria ter sido estuprado. Quando nós reencarnamos, precisamos entender isso. Nós não reencarnamos com o objetivo de um dia na vida ser estuprado. Não existe essa possibilidade. Nós reencarnamos simplesmente para nós evoluirmos. Nós reencarnamos para, muitas das vezes, restabelecer laços de amor. E não sabemos o vínculo existente entre esse ser que está chegando ao mundo com a mãe, por exemplo. Eles podem ter histórias que nós desconhecemos através dos registros, através das marcas que foram justamente colocadas à nossa disposição. Portanto, não sabemos a história existente entre eles, porque cada um de nós somos beneficiados por esse véu, que nos impede que nós façamos a recordação do passado. Não sabemos quem foi o Ricardo a encarnação passada, quem foi o Ricardo há 2, 3, 4, 5 encarnações. Não sabemos. E nem tenho curiosidade de saber. Nós podemos desconfiar através das nossas tendências instintivas. Recorrendo ao Livro dos Espíritos sobre essa questão relacionada ao aborto, duas perguntas chamam a atenção. Quando Kardec pergunta aos espíritos: o aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? E a resposta que os espíritos deram foi a seguinte: há crime toda vez que transgride a lei de Deus. Há crime toda vez que transgride a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo
que estava se formando. Então, uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento. Essa foi a resposta que os espíritos deram, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, observem que para o Espiritismo, ele não é a favor do aborto, justamente por todas essas questões que nós conversamos, inclusive por essa resposta que os Espíritos deram a Kardec. O espírito que está reencarnando, ele está tendo a oportunidade de reencarnar e sabe-se lá qual o vínculo que ele tem com a mãe ou com a família da mãe para resgatar laços de amor. Para que essa mãe, para que essa família possa fazer com que esse espírito ele possa de alguma forma evoluir, para que ele possa ser recebido com amor. Na pergunta seguinte, a 359, no caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E a resposta foi: é preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Só existe uma possibilidade, de acordo com a doutrina, só existe uma possibilidade para sacrificarmos a vida da criança. É quando ela coloca em risco a vida da mãe. Ao contrário, a doutrina defende que o aborto não deve ser cometido justamente por tudo isso que nós conversamos. Portanto, quando é colocada essa pergunta para nós hoje, se o aborto, quando sofremos abuso sexual ou estupro, é errado aos olhos de Deus, não é que seja errado aos olhos de Deus, ele não é aconselhável, não é permitido, porque se fizermos um aborto, nós estaríamos impedindo que um espírito possa reencarnar. É considerado crime porque depois de algumas semanas já existe um espírito ligado ao corpo físico. Já existe essa ligação, né? Na concepção, mas ele se concretiza poucas semanas depois. Portanto, é errado, eu acho uma palavra, talvez seja uma palavra muito forte, mas vamos colocar o assunto que já é um assunto complicado, já é um assunto bem sensível, vamos colocar de uma forma mais leve. Digamos que não é recomendado, não é aconselhável, de acordo com os preceitos da doutrina espírita. Justamente por isso que nós estaríamos impedindo de um irmão ou de uma irmã a reencarnar e que ele possa evoluir. Então, poxa, mas o que eu, mãe, que sofri um abuso sexual, o que eu tenho que fazer? Simplesmente, pela boa política, levar a gestação adiante, levar a gestação até o final e decidir: vou ficar com a criança ou não? E dar prosseguimento aos métodos existentes hoje em dia no país para adoção, colocar à disposição para adoção. Colocar à disposição para adoção, se for o caso. Do contrário, eu, mãe, adoto essa criança. Eu, mãe, vou acolher esse espírito reencarnante para que eu possa educá-lo, para que eu possa ser um veículo útil na construção do bem para esse espírito. Mas e quem estuprou? Isso é uma outra questão. Quem promoveu o estupro,
quem abusou sexualmente da vítima, com certeza pagará pelos seus atos. Pagará pelos seus atos. Na verdade, aqui se planta, eu colho o que planto. Se eu planto maldade, vou colher maldade. Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Tudo na vida é assim. Portanto, esse irmãozinho que cometeu esse ato falho contra uma pessoa indefesa, vamos considerar dessa forma, esse irmão pagará de acordo com a justiça, com a justiça humana e com a justiça de Deus. Vamos considerar dessa forma. Agora, para esse irmãozinho que está reencarnando, vamos sempre acolhê-lo da melhor maneira possível. Acolhê-lo da melhor maneira possível. E vamos lembrar também, para complementar essa nossa análise, a pergunta 357, que Kardec faz aos espíritos. Quais são para o espírito as consequências do aborto? E a resposta foi: é uma existência nula e que ele terá de recomeçar, caso se consuma, de fato, o aborto. Esse espírito vai recomeçar o ciclo e vai reencarnar novamente, seja na mesma família ou em outra. Então, e tem a segunda parte da pergunta, que eu vou chegar lá. O erro não seria ter sido estuprada? Não, não tem erro, né? Não existe o erro de ter sido o erro não ter sido estuprado. Não. Aconteceu uma violência, como pode ocorrer com qualquer um de nós. Ser assaltado, ser sequestrado, o abuso sexual, o estupro, é um ato violento que foi cometido por uma pessoa. A vítima foi contra, né? A vítima foi contra. Mas foi cometido esse ato. Então que nós, sempre que nós nos depararmos com situações como essa, nós devemos sempre até fazer preces por todos os envolvidos na história. O estuprador, a vítima e o espírito reencarnante. Que nós possamos orar por esses irmãos, que de acordo com a misericórdia de Deus, que eles sejam abençoados, intuídos, iluminados nos seus novos caminhos. E que Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade, possa, de fato, abençoar, iluminar todos esses irmãos. Esse poderá ser o nosso pensamento, ou deveria ser o nosso pensamento. A questão é que muitas das vezes isso não ocorre, às vezes nós fazemos parte de famílias, né, extremamente conservadoras, extremamente rígidas, que pressionam. Existe aquela questão da imagem, aquela questão do orgulho. Como que você pode estar grávida de um desconhecido? Vamos tirar essa criança não pode fazer parte desta família, não pode honrar com o sobrenome da família. Isso é um pensamento extremamente materialista. É um pensamento extremamente o quê? Orgulhoso. Isso aí são aquelas questões que volta e meia nós conversamos. Os nossos vícios morais, que nós precisamos nos libertar desses vícios morais, para que possamos transformar esses vícios em virtudes morais e não em vícios. Portanto, a questão é justamente o inverso. A questão é que, mesmo através de um ato violento, eu estou dando uma oportunidade para um espírito reencarnar. Pode parecer difícil de aceitar isso,
Pode parecer muito difícil porque nós ainda somos espíritos extremamente imperfeitos. Nós ainda somos espíritos extremamente ligados às questões, principalmente de ordem material. Nós ainda não estamos ligados às questões espirituais propriamente ditas. Por mais que estudemos, por mais que tentamos praticar a doutrina de alguma forma, estamos ainda muito ligados às questões de ordem material. Afinal de contas, habitamos um planeta extremamente material. Habitamos um planeta de provas e de expiação, que está migrando para o mundo de regeneração, mas ainda é um planeta de provas e de expiação. Portanto, meus queridos, nosso pensamento, ao nos depararmos com situações como esta, não é discriminar a pessoa a menina ou a mulher que está grávida. Não é discriminar a criança que nasceu ou que vai nascer vítima de um abuso sexual. Quem somos nós? Não sabemos o que nós fizemos no passado. De repente, lá atrás, nós éramos essa criança. Nós éramos essa mãe. Nós éramos um estuprador. E agora nós temos a oportunidade de, de acordo com o cenário que Deus nos colocou, melhor dizendo, de acordo com o cenário que Deus nos colocou, nós estamos tendo a oportunidade de revisitar isso, revisitar a nossa postura, revisitar a nossa conduta diante de situações como essa. Que possamos acolher esse espírito, sim. E aí tomar a decisão se vamos ficar ou não. E o ficar ou não que eu digo não é abortar. O ficar ou não que eu digo, se esse espírito vai fazer parte da minha família e será acolhido com muito amor, e que eu possa, no máximo, fazer de tudo para contribuir para a sua evolução intelectual, para a sua evolução moral. Como se fosse um filho adotivo. Ou, se eu não quiser realmente que esse irmãozinho faça parte da minha família, ao nascer, alguém quer adotar? De repente tem uma pessoa que queira adotar essa criança. Que às vezes eu não estou preparado do ponto de vista emocional para tratar de situações como esta. Então que possamos pensar sobre isso, que possamos refletir sobre essas questões relacionadas ao aborto diante do que a doutrina espírita fala sobre o assunto. Se nós fizermos alguns estudos mais aprofundados, vamos verificar ainda as visões jurídicas sobre o tema, a visão espírita sobre o tema. Algumas são divergentes e outras convergentes, mas aqui no nosso contexto foi abordar na ótica espírita se o aborto, quando sofremos abuso sexual, é tratado aos olhos de Deus. E o erro não seria ter sido estuprada. Às vezes não foi erro. Não sabemos a nossa história. Apenas vamos aceitar e vamos dar prosseguimento à nossa seara evolutiva que nós devemos fazer. Não condene. Não condene ninguém. Não julgue ninguém. Apenas faça a seguinte pergunta. Diante de uma situação como essa, se fosse Jesus, o que faria? Pense na resposta. Se fosse Jesus, o que faria? Será que ele ia abortar? Ou ele ia acolher? Ou ele ia orar por todos os irmãos? Qual o tipo de comportamento, qual o tipo de ação que Jesus faria diante de uma situação como essa? Muita paz a todos, um beijo no coração de vocês.